Fala galera, esperando aí o pessoal entrar. Daqui a pouco vai entrar o Rickson. Eu resolvi entrar um pouquinho antes aí, pra já ficar preparado. Hoje eu fiz uma live na semana passada com o Fábio Gurgel, né? Foi meu professor falando sobre defesa pessoal e jiu-jitsu, e hoje uma com o Rickson. Tenho certeza que vai ser muito legal. Vai ser demais o Rickson. Todo mundo, né, quem me acompanha sabe que é meu ídolo, é um dos caras, uma das razões para eu começar a treinar jiu-jitsu. Eu lembro de assistir uma luta dele em 1994, se eu não me engano, e ele deu um salto assim por cima do japonês que ele estava lutando, acho que era já era Pride, e cara, foi impressionante aquele dia. Eu falei, nossa, o cara consegue fazer isso numa luta de verdade, é porque o cara é foda mesmo. E aí, pô, acabei ficando amigo dele depois de muitos anos, acabei podendo treinar com ele, e agora, deixa eu ver aqui, mandar um convite para ele, se ele já tá por aqui. Aqui foi o convite. Deixa eu ver aqui uma coisa. Transmitir. Tá adicionado. Agora é só esperar aí. Ó, o Rickson já. Fala, professor. Fala, professor. Que bom te ver, rapaz. Tudo bem? Porra, que prazer. Que prazer. É verdadeira. Porra, que bom, Rickson. Você sabe que quando eu tô fazendo me foquei ultimamente bastante em defesa pessoal, né? Eu sempre gostei na parte de jiu-jitsu, arte marcial mesmo, não só esporte. E aí eu falei, cara, vou fazer uma sequência de live falando sobre isso. Aí falei, vou convidar o Rickson. Falei, puta, mas vai ser difícil, porque o cara tá lá, cheio de coisa, fazendo um monte de coisa e tal, mas é o maior ícone, a maior pessoa que eu posso ter. Eu falei, vou arriscar. Mandei a mensagem e se aceitou. Prazer é dobrado para mim, rapaz. Primeiro, porque a gente vai falar do que a gente ama muito. Segundo, você é um dos high standard representativos do jiu-jitsu. Eu tenho muito orgulho de ser um companheiro de exército seu. Obrigado. Eu que sou seu soldado, desde aquela época que eu contei para você que eu fui na Combate Sport, que era uma loja aqui que tinha em São Paulo de luta dos anos 80, anos 90. Em 94 eu vi aquela luta com o japonês que eu te contei já, que o cara tenta te dar uma gravata, você salta por cima dele, cai no Japão. Eu falei, cara, esse cara é sinistro, cara. Parecia combinado um negócio, cara, na realidade. Aí eu falei, que é isso, cara? Isso aí, eu quero aprender isso aí também. Ô, Legal. Rick, ô Rickson, deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu comecei a puxar na memória aqui umas coisas e lembrei uma coisa que foi, para mim, uma emoção muito grande. Foi o dia que eu era louco para treinar com você, e um dia você falou para mim, por intermédio do Paulo, que é um grande amigo meu, era meu empresário, falou, pode falar para ele vir aqui no meu apartamento aqui, no Rio. Você estava morando no Rio, e eu cheguei lá para treinar com você, e cara, subiu uma emoção, né? Molecão, com meu ídolo e tal. E aí, a hora que eu chego, só um tatame na sala, e você ficou comigo ali, acho que umas 3 horas, cara, esqueceu o tempo. Tipo assim, eu vi que você é um apaixonado mesmo, né? Como, óbvio, né? Mas, tipo, pelo que faz, né? É. Mesmo que depois eu me arrependa, porque eu botei pelo corpo o tempo todo do pau que eu tomei seu, Que é isso, que é valeu isso. a pena. Que é isso. Mas aquele dia, uma coisa que me impressionou muito foi uma coisa que eu vi a galera fazendo, e muito, muito evoluída, e que já existia naquela época. Você me botou em pé, eu tava começando, eu tinha acabado de entrar no UFC, se eu não me engano, e você falou, ó, como é que você encurrala uma pessoa? Você vai andar para lá, você vai fazer assim, vai fazer assado, como é que você sai, como é que você clincha, tal. Que é uma coisa que
importantíssima e que eu vejo muito pouca gente ter esse conhecimento, não só não ensinar porque não sabe, mas ter esse conhecimento, né? O pessoal que tem o conhecimento de defesa pessoal tem muito aquele conhecimento, às vezes, depois que já está agarrado, agarrou o cabelo, agarrou na gravata, mas esse conhecimento de deslocamento, esse pré, é muito importante e é difícil você ver uma galera que tem esse conhecimento, né, Rickson? Com certeza. Porque quando você pensa em arte marcial, mais até importante do que as técnicas são os conceitos, né? Uhum. Tem que obedecer o conceito que, por exemplo, o conceito da distância. Esse é um conceito que ele tem que começar antes da briga, porque às vezes você mantém a distância para não brigar, ou para se proteger, ou para usar essa distância quando o cara quer. Você intercepta na distância e tira o problema do soco. Porque o que acontece com a maioria dos strikers e uma luta normal? Os dois lutadores eles concordam em ficar naquela distância, onde os dois vão trocar uma troca de cavalheiros, entendeu? Uhum. Você não quer ver uma luta de boxe onde os caras ficam muito longe ou muito perto. Você quer ver aquela distância para os caras se trocarem. Então, em termos de noção de defesa pessoal, a coisa mais importante que você tem que dar ao aluno é o sentimento dos perigos que ele começa a correr com a distância que ele está de acordo com o oponente. Uhum. Quando ele entra na distância do chute, ele tem que estar preocupado com o chute, não com a cabeçada. Mas quando ele está agarrado com a pessoa, ele não precisa mais preocupado com o chute, ele tem que ficar preocupado com a joelhada, com a cabeçada. Então, o entendimento da distância, o entendimento da base, o entendimento do timing, são coisas que vão ser adicionadas às técnicas para fazer com que as suas técnicas funcionem. Porque se a sua técnica estiver boa e você estiver desequilibrado, se a tua técnica for boa e você estiver fora do tempo, então, a percepção dos conceitos e adicionar esses conceitos nas técnicas fez com que eu sempre tivesse uma preocupação muito grande no sutil, no invisível, entendeu? Que eu sempre me preparei para um oponente que poderia ter qualquer peso, poderia lutar qualquer regra, qualquer estilo. Então, era uma preocupação muito complexa, que não é só de você se treinar para um clinch ou para uma troca de soco. É uma coisa que você tem que meio que sentir o cheiro do perigo e se posicionar com antecipação para que a coisa não chegue àquele ponto de realmente de pior, entendeu? Então, essa ideia de conceitos dentro da arte marcial foi uma coisa que eu sempre valorizei muito, porque através desses conceitos eu fui buscando uma zona de conforto, seja no striking distance, seja no clinch, seja no groundwork, no chão, né? Seja em qualquer área, você começa a buscar um conceito da alavanca, por exemplo. É um conceito que, quando você começa a aplicar, você começa a entender que a sua força ela pode não ser suficiente, mas a sua alavanca ela se torna suficiente para lidar com a força. Então, a minha preocupação era me botar numa posição onde a minha alavanca era melhor do que a minha força. E a distância. Então, esse trabalho de conceptual em cima do treinamento faz com que o jiu-jitsu se torne muito mais arte marcial e muito mais defesa pessoal do que propriamente um esporte. O Rickson, uma coisa que eu vejo aqui, eu estou fazendo umas aulas online e até foi legal que você falou isso, porque minha primeira aula é exatamente isso, só deslocamento e distância. Aí eu explico, existem duas distâncias boas para o lutador de jiu-jitsu, ou é muito longe ou é muito perto, nunca meia distância, né? E aí como você se desloca, tal... E aí eu vejo que as pessoas, eu tenho um feedback da galera muito bom, mas tem muita gente perguntando, mas o jiu-jitsu de defesa pessoal é legal, o esporte não sei o que, ou vice-versa, mas o esportivo que é o legal, o outro não. E eu acho que não existe essa divisão, né? Pelo menos eu nunca acreditei, eu acho que você tem que treinar. Cara, você chega na academia, você tem que aprender o jiu-jitsu como arte marcial, aí se você quiser ir pro esporte, você vai, mas você tem que treinar o sem kimono, de kimono, você tem que ser um artista marcial completo, né, dentro da nossa arte, né? Com certeza, porque eu vejo que a ideia principal de quando você aprende jiu-jitsu, entendeu? Não é exatamente se tornar um lutador de high performance, entendeu? Não é se tornar um atleta. É você ter uma certa intimidade com situações completamente adversas, entendeu? Então, você não pode limitar essa aprendizagem
a um tatame, a uma posição de raspagem, a uma pegada. A coisa ela tem que começar em pé. E dali o cara, o que você quer comer? Eu não sei. Aí pode ser um tapa, pode ser... Essas situações, elas não podem ser feitas com realidade, elas têm que ser feitas de uma forma sistemática para o aluno começar a entender que eu entrei na distância aqui. Uhum. Deu uma cortadinha aqui, peraí. Eita, deu uma travada. Aí, deu uma Desculpa aí, travadinha. deu uma Voltou, Rickson. Imagina, imagina. Fala. Para o aluno entender. Então, a ideia da evolução desse processo é que o aluno que aprende jiu-jitsu, ele tenta desenvolver uma noção de conforto nas posições imprevisíveis, entendeu? Pô, o que eu faço se o cara me der um soco na cara? O que eu faço se ele quiser me agarrar, ou me dar uma garrafada, ou me dar uma pau? Então você começa a entender que você não tem que viver nesse estado de alerta, mas você tem que ter uma opção caso as coisas venham a uma coisa extrema. Uhum. Quanto mais você se torna confortável na possibilidade de se defender de um tapa, de se defender de um agarrado, uma gravata, mais você vai se fortalecendo em termos de se tornar um guerreiro espiritual, porque você começa a usar ferramentas dentro da arte marcial que são as ferramentas do guerreiro espiritual. Por exemplo, a paciência, entendeu? Porque você não quer brigar toda a opção, toda hora que aparece uma oportunidade. Você quer deixar para lá, você quer minimizar. Quando você tem segurança, né, porque a insegurança traz violência, traz agressividade. Quanto mais seguro você está, mais passivo. Então, deixa para lá, meu amigo, eu não quero brigar com você. Então, a visualização, entendeu? Você sabe como é importante, antes de uma luta, você visualizar a sua vitória sendo rapidamente, a sua vitória tendo algum problema, alguns caroços no caminho e vencer depois, a sua vitória depois de um problema sério. E você tem que visualizar até a sua derrota. Visualizando isso, você fica em paz, que seja o que Deus quiser, eu vou estar lá e vou fazer o meu papel, é Deus que vai resolver. Mas a capacidade de visualizar, a capacidade de você ter fé, a capacidade de você ter esperança. Se você, como guerreiro, não tiver esperança, meu irmão, e é uma coisa que você não treina na academia. Uhum. Você não, é uma coisa que o professor, ou que você tem que começar a entender através dessa informação, que fala, meu irmão, se você estiver nessa posição aqui, eu não consigo arrancar teu braço. Experimenta de novo. Pô, que maravilhoso. Quando ele começa a se convencer que ele tem uma força invisível, que ele tem um posicionamento que pode ser a chave da saída, que ele tem uma respiração que deixa ele calmo naquela turbulência, quando ele começa a usar elementos que trazem para ele paz de espírito dentro da guerra, ele se tornou um artista marcial. Para isso, ele tem que lutar, ele tem que ser experimentado fora do quadrado, fora do box, de regra, de raspagem, de pontos, de tempo limite. Que você começa a lutar em cima dessa regra, você começa a perder a perspectiva de estar pronto para o imprevisível. Entendeu? Ninguém quer estar pronto para isso. Mas quando você está num alley, num beco, e aí aparecem 3 garotos de 15 anos com armados, você vai ter tanto medo como eu ou como qualquer outro. Essa preparação técnica não faz com que você se garanta numa situação onde não tem regra, não tem tempo limite, não tem hora para acabar. Então, o estado mental ele tem que ser fortalecido através de um conhecimento cadenciado que vem para você, e você fala, olha, até o ponto que eu sei, eu estou pronto. Mas o que eu não consigo me proteger está na mão de Deus. Mas eu tenho fé que eu não vou me acontecer isso comigo, entendeu? Porque, na verdade, é quase que surreal você se preparar na academia para brigar na rua. Porque a violência hoje ela não está em demanda. Entendeu? Eu falo aos meus alunos, meu irmão, cuidado para não brigar na rua. Não vai, porque se você brigar na rua, quem vai preso é você. Não bater em ninguém, entendeu? Então, a ideia da prática da defesa pessoal é uma prática que não é só feita para que o aluno se sinta na capacidade de lutar. Mas quanto mais defesa pessoal ele sabe, menos ele quer lutar. Mais paciente quer ser, mais confiante, mais tolerante, mais solidário, mais compaixão.
porque você se torna mais poderoso. Uhum. Esse poder é que nem dinheiro no banco. Quanto mais dinheiro você tem, mais você quer ajudar os outros, mais você fica tranquilo, entendeu? Uhum. Então, essa é a missão nossa de passar a defesa pessoal, no sentido de inspirar as pessoas a entenderem que eles têm uma oportunidade. E o Rickson, uma coisa que eu acho também, uma coisa não contrária à outra, né? O jiu-jitsu é uma arte marcial completa, que ele te dá a possibilidade de, óbvio, todo aluno tem que chegar na academia, aprender arte marcial, aprender a defesa pessoal, e quem decide ir para o esporte vai, mas você não precisa deixar de treinar a defesa pessoal ou usar ela, ou usar até como um, né, drill, aquecimento, treino, eventualmente. E eu lembro que umas coisas que as pessoas não percebem todo o conceito do jiu-jitsu está na defesa pessoal. Se você consegue trazer ele para o esportivo, inclusive, cara, coisas que você nem imagina. Eu lembro uma época, eu fui lutar com o Sonnen e eu dava muito aquela aula quando o cara segura na sua gola. Assim, eu até falei isso pro Fábio outro dia. Ele me ensinava muito aquela aula, segurou na gola, braço separado, você enrola o braço, né? E aí tem duas opções. Eu sei, você gosta mais de fazer aquele tipo um Taiotoshizinho, o Fábio faz mais um Ashibarai de frente, né? Um Taniotoshi meio de frente, assim, sabe? Você usa energia e entra numa queda no meio das pernas ali, meio rodando. Isso, exatamente. E aí eu tô lá na luta com o Sonnen, ele veio que me cinturar, eu enrolei o braço dele e dei exatamente aquela queda. E aí depois eu lembro que o Saulo tava lá, eu tava sem corner de jiu-jitsu e o Saulo ficou no meu corner. E o Saulo falou, caramba, Demi, como é que você fez aquela queda? Eu falei, Saulo, não sei, cara. Eu preciso ver no vídeo, eu não tenho ideia. Eu achava que eu tinha dado uma baiana girando, eu não entendi nada. Olhei o vídeo e falei, caraca, cara, é a defesa pessoal que eu ensino tanto em seminário isso aqui, que, cara, saiu na hora da luta, tá ligado? Então as pessoas não imaginam, e é um negócio de gola, de kimono, que você nunca vai imaginar que você vai usar no maior evento do mundo, né? Com certeza. A defesa pessoal, ela deve ser praticada como uma rotina, entendeu? Que deixa você meio que sensitivo às agressões, às possibilidades em pé para queda, às possibilidades de bloqueio, possibilidades de clinch, possibilidades de própria guarda. Tem várias posições de defesa pessoal que fazem com que você fique azeitado, mas não é exatamente o treino. Eu acho que no mundo perfeito, o aluno ele tem que ser introduzido ao jiu-jitsu pela defesa pessoal e, em seguida, passar para a prática esportiva. Complemento. Cada vez você vai ficando mais animado a entender o xadrez, posição A com posição B, posição C, e vai infinitamente, entendeu? De 4, 5 posições em cada, de 4, 5 técnicas em cada posição para 50 técnicas em cada posição. Esse é um processo recreativo, um processo que desenvolve o teu físico, a tua capacidade, mas você não pode sair nunca do elemento self-defense, porque a defesa pessoal te dá sempre a noção de que as coisas podem acontecer imprevisivelmente. Um tapa, uma briga de encostado numa parede, uma gravata contra um carro, uma situação. Então, todas essas imprevisibilidades, elas têm que ser vistas quase com naturalidade pelo praticante. É por isso que eu acredito que a defesa pessoal é a fundação para o lutador até o competidor, e o competidor ele tem que ter um interesse em desenvolver essas possibilidades, entendeu? Porque muitas vezes eu vejo um campeão mundial de jiu-jitsu hoje que tem movimentos altamente técnicos, posições mirabolantes de gola, de lapela, mas eu vejo às vezes que, com tanto reflexo, isso não vai transferir para o MMA ou para uma briga de rua ou para uma situação. É importante que, mesmo com esse conhecimento, não se perca no processo de aprendizagem esse entendimento de que a qualquer momento pode ter um soco, uma bomba voando, cabeçada, uma mordida, uma posição que você quer, ao invés de agarrar o cara, você quer se separar, você quer ficar em pé numa briga de rua, que tem mais saber brigar com múltiplos opponents, entendeu? Quando você briga com múltiplos opponents, você não vai bater nos múltiplos, você vai sobreviver. É verdade. Você sobreviver já está ganhando a luta. E eu falo isso até numas aulas que eu gravei para colocar na internet, que eu falo que o jiu-jitsu, o erro comum é as pessoas acharem que o jiu-jitsu é só luta de chão, o jiu-jitsu é luta de controle de distância. Então, por exemplo, uma queda é um golpe traumático, um controle de costas em pé cinturando o cara e usando ele de escudo contra outros caras, a parede nas costas, tudo isso faz parte do jiu-jitsu. Se tiver um monte de gente atacando, você não vai montar no cara e ficar batendo, você vai manter a luta, né? Eu lembro que o
o Vagnão, que é o cara, o meu treinador hoje em dia, ele foi aluno do Marcelo e o Luizinho Amaniche, era um outro menino. Eles falaram que uma vez viram o Marcelo, 2, 3 caras vindo atacar ele aqui em São Paulo numa boate, diz que ele deu um tranco no braço de um em pé, foi pro outro, não sei quem, não caiu no chão em nenhum momento. Então, assim, o cara que está muito acostumado com o esportivo, ele já imagina que só existe o chão, né? E não é, né? Você tem todo... Exatamente. Tenho um amigo meu, professor também, o Tomás, filho do Kaique, Uhum. e teve um problema num parking lot aí com a briga de saída de festa, Uhum. e ele ficou com um sujeito que sabia jiu-jitsu e puxou ele para uma meia guarda. Quer lutar. Ele falou, pô, o cara me puxou para meia guarda, eu comecei a dar soco na cara dele. Uhum. E eu falei que ele tava, o jiu-jitsu dele, ali, ele até riu. Uhum. Como as pessoas às vezes têm uma noção que vai usar o jiu-jitsu esportivo numa briga de rua, e a coisa não é bem assim, né? A coisa é completamente diferente. Haja visto o sacrifício e anos de treinamento que você deu ao jiu-jitsu para levar ele com excelência para o MMA. Como o Kron também, né? É verdade. Tem que evoluir. Não, e você vê, até o pessoal, eu vejo a molecada campeã de jiu-jitsu, vai treinar MMA e monta, quer bater, fala, pô, agora eu vou dar porrada. Eu falo, cara, calma, não é assim, não é sair batendo, porque o principal do jiu-jitsu é controlar. E quando você vai dar um soco, você não percebe, mas você muda toda a distribuição de peso que você vai dar, tudo que você faz, e você perde posição muito fácil. Então não é tão simples quanto parece, né? Exatamente. Ô, Rickson, você sabe uma coisa que eu ia te perguntar, uma coisa que eu falo, se eu fosse o presidente do jiu-jitsu ou pudesse fazer o que eu quisesse, eu ia mandar, cara, voltar aquele kimono da época do seu pai, manga curta e a calça curtinha, porque eu lembro que eu lutando várias lutas, mas uma luta ficou muito na minha memória, eu tinha ganho do Braulio numa seletiva para Abu Dhabi em 2004 e a gente se encontrou na semifinal do Mundial em 2005. E aí ele foi, cara, quase passando minha guarda, eu consegui virar ele nas minhas costas, eu botei ele para baixo, aí achei que ia ganhar os pontos, mas aí o juiz deu vantagem para ele, porque considerou que ele estava já chegando nas minhas costas. E aí ele, cara, fez umas vantagens tentando, quase me pegou, me defendi e tal, naquele sufoco, a hora que parou, eu fiquei em pé na guarda, cara, ele enrolou, e o Braulio, pô, um excelente competidor, um ótimo lutador, enrolou, segurou minha manga assim, Rickson, só se tivesse uma tesoura ali para cortar a manga fora, cara, acabou, não tinha o que fazer. E aí foi até o fim da luta assim, porque é muito difícil você desamarrar uma luta quando o cara faz muito bem essas pegadas de guarda-aranha, né? O que é um pouco assim, vamos dizer assim, deprecia um pouquinho, aumenta as chances de você vencer por aquele determinada regra, posicionamento e tal, mas na verdade é uma parada na luta, é uma forma de você dar aquela travada na luta, aquele freio, entendeu? Uhum. E muito do jiu-jitsu competitivo hoje tem essas posições onde você, no caso, você estava em cima, confortável, mas com os braços presos, ou seja, sem poder se mexer. E o de baixo também está por baixo, ele arrumou uma posição de conforto para ele poder resistir. E a coisa meio que para ali, entendeu? Eu acho que, em termos de desenvolvimento esportivo, tinha que ter novas regras no jiu-jitsu para diminuir essas posições que são realmente de amarração. E a coisa na correria, porque é exatamente essa correria que dá ao lutador de jiu-jitsu a capacidade de ele improvisar numa luta de rua, numa luta de wrestling e continuar se mexendo, né? Hoje em dia eu vejo que existe um pouco de... Os caras sabem tanto da regra e conhecem tanto do posicionamento que eles arrumam posições que eu chamo de anti-jiu-jitsu. Que eles fazem posições para não se mexer e para você ficar ali meio que amarrada, e eles controlam o tempo, controlam as posições. E, eventualmente, uma posição aqui ou ali que deu uma vantagem, e aí vira campeão mundial por uma vantagenzinha, uma luta disputada, entendeu? Sem aquele compromisso de vitória, entendeu? De botar risco, né? Eu acho que na regra para o futuro, a gente tinha que pensar mais em proibir posições que não trazem vitória, só trazem amarração, entendeu? Você sabe Correr. por que que tinha esse kimono curto na época do seu pai, do seu tio, e depois o kimono foi ficando mais comprido? Eu não sei essa história, porque eu já li tudo que eu podia ler de jiu-jitsu, eu nunca descobri nada, e talvez você possa me dizer isso. Bom, a ideia do kimono, a principal ideia é a higiene. O conceito de você estar numa roupa
um uniforme para não ficar pele a pele, não ficar aquela coisa desconfortável. Às vezes o aluno é um aluno, entendeu? Então ele não tem aquela habilidade, aquela vontade de suar, agarrar, aquela coisa. Então mantém-se uma higiene. Com o passar do tempo, porque sem o kimono, vamos dizer, você tem 10 estrangulamentos. Com o kimono, você tem 50. Sem o kimono para pegar, tem 10 ou 15 quedas. Com o kimono, você tem 100 quedas. Porque as pegadas, elas só aumentam. Então, o aumento do kimono aumentou as variações e opções de técnicas que podem ser feitas para complementar a americana, que você só usa, mas tem posições de controle de manga, de raspagem. Ou seja, se tornou uma coisa que aumentou as opções técnicas. Porque você pode fazer mais opções, até Ezequiel, de estrangulamento de Ezequiel. Coisas que foram aumentando com o aumento da tua quantidade de pano no kimono, entendeu? Verdade, mas ao mesmo tempo possibilitou esses jogos de trava, né? Sim, mas aí, na minha época, não havia esse jogo de trava. Compromisso entre você derrubar, montar, passar guarda, se raspar, finalizar, pegar pelas costas. Era uma coisa muito mais objetiva, no sentido de destruir a tua defesa e chegar na finalização. Era uma coisa mais, vamos dizer assim, sem muita estratégia de sobrevivência. Era uma coisa mais de ganhar ou perder. Com o passar do tempo, os lutadores começaram a enfrentar não só 3 ou 4 ou 5 lutas numa noite, mas começaram a lutar 10, 12 vezes numa noite. Às vezes em 2 categorias, luta 15, sei lá. E o risco, eles começaram a entender que não é pelo risco que eles vão desenvolver a vitória com certeza. Eles têm que diminuir o risco. Então eles começaram a criar uma estratégia onde, pelo menos por parte da luta, eles têm uma administração. Esse processo administrativo, ele não é o processo da vitória, é o processo de conduzir a luta. Com isso dito, no judô, de 6 em 6 meses, eles fazem uma avaliação, porque teve uma época que o wrestling europeu estava ganhando dos judocas. É verdade. Então eles falam, agora não pode mais botar a mão baixo, sobe a mão. Agora não pode mais fazer isso. Eles começaram a evoluir o processo para manter o judô na briga de pegada, porque senão você começa a trazer um novo judô, que foi influenciado pela Rússia. Então, a ideia no jiu-jitsu é que o jiu-jitsu foi se transformando, porque não tem atleta burro, né? Vai ir pelo pior caminho. Então, ele começou a estudar maneiras de controlar mais a luta, de administrar melhor o tempo da luta, de conseguir parar uma posição, conseguir fazer um berimbolo, uma reviravolta, que é só progresso para ganhar a luta. As regras, a federação, ela deveria falar, olha, aqui é o seguinte, se você segurar uma luta 10 segundos, tudo bem. Passou de 10 segundos, você vai ser avisado. Com 20 segundos, você vai perder 1 ponto. Com 30 segundos, 2 pontos. Passou de 30, desclassificado. Porque você não deve ficar parado ali aguardando. Então, se tivesse uma regra que promovesse mais ação, acaba com larga essa lapela e começa a coisa é continuar e aumentar o risco, ia aumentar a dinâmica da luta muito mais. Mas isso não existe ainda, não existe essa preocupação, entendeu? Eu, na Rickson Cup que eu estou desenvolvendo, esse ano não teve por causa da pandemia, mas eu faço 2 coisas interessantes. É um campeonato com regra diferenciada, que não tem vantagem e não tem amarração. E o outro é um campeonato de defesa pessoal, que as pessoas vão lá não para lutar, mas para demonstrar a coreografia, entendeu? Trazer pessoas que não são de luta realmente, mas que gostam de aparecer no Instagram. Lógico. Um teenagerzinho, 14, 15 anos, que gosta de demonstrar, mano. Ou seja, trazer um público novo que tenha o prazer de praticar o jiu-jitsu, mas sem a relevância, porque uma coisa é você brincar jiu-jitsu, aprender, praticar jiu-jitsu. A outra é você lutar jiu-jitsu. Aí entra o ego, entra a competição, físico, o desapontamento, entram as frustrações. Você tem que ser desenhado para ser um guerreiro. Não é qualquer um que tem o prazer de ficar cheirando kimono, amassado, torcer pulso, bota hematoma, ultrassom.
essa vida de fisioterapia e dureza, meu irmão. Só vai saber. É verdade. Tem uma maioria, a grande maioria, ela seria beneficiada, altamente beneficiada com a prática do jiu-jitsu. Uhum. Pode querer que, para eles atenderem a essa necessidade, tenham que passar pelo funil de ter que ser um faixa azul, de ter que lutar, de ter que passar uma guarda, de ter que fazer uma aula de grupo com um cara muito mais pesado, que passa o cotovelo na cara dele, porra, entendeu? Então, essa situação tem que ser ministrada para que nós, professores, passamos um conhecimento básico, um conhecimento que vai desenvolver a paciência, a calma, a confiança do praticante, sem que ele esteja encaminhado, assim, direcionado para ir para um funil que ele vai ter que aprender a lutar jiu-jitsu, competir jiu-jitsu. Uhum. Porque dentro do nosso esquema vigente hoje, para cada 10 alunos que entram numa academia de jiu-jitsu, 8 saem em 6 meses. É mesmo? Porque, na maioria dos casos, o professor toma conta do aluno ali no primeiro, segunda, terceira aula, depois ele bota para larga. Não tem um sistema. Nesse rolinha, ele vai ver no Joãozinho que está rolando com ele um ódio, uma competitividade, uma brutalidade que ele não está acostumado. Ele vai falar, pô, meu irmão, eu vim aqui para isso, o cara me passou o cotovelo no meu rosto, me machucou. Ou seja, ele não está pronto para isso. Uma coisa é você botar um cara que é guerreiro nesse ambiente. Ele vai aprender, vai sofrer no primeiro dia, já vai ficar, pô, esse cara me machucou, amanhã eu vou voltar lá, vou fazer, vou acontecer. Mas quando o cara não tem esse espírito, ele não volta. Ele precisa tremendamente, até mais do que os outros, de aprender o jiu-jitsu. E não quer dizer que ele não vá criar se você der o tempo necessário para ele também, né? E se você der a calma para ele fazer uma volta mais longa, ele vai se transformar num poderoso do mesmo jeito. Exato. Ter a calma dele digerir aquilo tudo. Exato. Rickson, queria te pedir, podemos fazer em inglês, cara, meia horinha para... Aí eu desligo e volto. Eu queria só te fazer um convite antes de tudo. Eu tô com um podcast que eu comecei agora nesse negócio de pandemia e eu entrevistei Cara, eu descobri, eu tenho muitos contatos legais aqui no Brasil de comediantes, músicos, artistas e tal. Vou entrevistar um cara que é um biólogo que tem programa na TV aqui muito legal e eu falei com muita gente e não fiz nenhum lutador até agora porque eu estava aguardando esse momento. Para a hora que eu puder fazer, eu queria que você fosse o primeiro. E aí eu queria te convidar, se você, uma hora dessas, pode fazer comigo o podcast. Claro, prazer. Então tá. Rickson, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou começar de novo, pode ser? Tá bom. Aí a gente faz em inglês, senão a galera me mata, os gringos me matam. Show. Vou encerrar aqui e já mando de novo, peraí.